Eleição e comunicação são muito mais do que uma rima. Já não é de hoje que os embates políticos que antecedem votações se dão na arena das redes sociais. E mundo afora existem forças antidemocráticas que tentam ganhar protagonismo por meio da comunicação digital. Num ano com tanta gente indo às urnas em dezenas de países, inclusive aqui no Brasil, onde a gente vai votar para vereadores e prefeitos, como é que está o debate público? E olhando para a democracia, que balanço a gente faz até aqui de 2024? Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Luciana Veiga e o Vitor Piaia, que são professores e pesquisadores aqui da FGV Comunicação Rio, e o Carlos Pereira, que é professor da FGV EBAP. Bem-vindos. Muito obrigado, Leila. Muito bom estar aqui com você, com o Vitor, com a Luciana. Prazer também, Leila. Prazer te receber, Carlos. Prazer, Vitor. Casa cheia, eu adoro ter essa mesa cheia. Assim. Pessoal, a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Qual foi a maior zebra, a maior surpresa eleitoral até aqui, na opinião de vocês? Um resultado das urnas que não era previsto? Talvez as eleições indianas, em que o partido do Narendra Modi não foi tão bem assim, talvez a antecipação das eleições na França. Qual foi, Luciana? Então, Leila, a gente vai falar bastante de todas essas eleições aí durante a nossa conversa, mas eu queria começar com uma que, dentro desse contexto de direita, eu queria começar com o Brasil. Para mim, a mais inusitada foi em 2018, quando o governador Witzel ganha a eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. Porque até no dia 6, a eleição acontece no dia 7, até o dia 6 ele tinha 12% de intenção de voto. E ele concorria com o atual prefeito, que o Paes, que em última instância estava naquele momento com 32% de votos. Ou seja, o Paes já era conhecido, já havia sido prefeito 2 vezes da capital. Né? Então, as pessoas do estado do Rio de Janeiro conheciam. Então, ele dá uma volta no domingo da eleição de uma maneira muito surpreendente, né? E acaba derrotando no segundo turno o prefeito que era super bem avaliado da capital, que havia saído como muito bem avaliado no seu segundo mandato. E eu acho que essa foi uma coisa muito surpreendente, como um candidato sai de 12% para 41%, com um dia só. Nunca vi uma subida tão exponencial. Mas você roubou no jogo, né? Que eu achei que a gente ia ser até 2024, porque 2024 é o ano eleitoral, né? Essa quantidade de gente mundo afora, mas se bem que esse resultado no Brasil, lá em 2018, realmente acho que ninguém esperava. Verdade, mas depois eu volto então com as respostas de 24. Sim, senhora. Em 24, Vitor, o que te chamou a atenção até aqui? Olha, eu vou roubar também, tá? Eu vou falar de 24, mas eu vou falar, na verdade, de uma questão de campanha, pode ser? Pode. O que mais me surpreendeu nesse ano em relação à campanha foi a utilização de políticos, figuras mortas na campanha da Índia. A gente fala muito sobre os usos da IA, vamos falar sobre isso aqui, mas essa utilização eu realmente não imaginava. Então, assim, é um elemento de uma campanha eleitoral desse ano que eu acho que me surpreendeu bastante. E o AI Steve, né, o candidato lá no Reino Unido, que é um avatar criado por inteligência artificial, uma doideira também. E, Carlos, o que você está acompanhando que já ligou teu radar aí? Eu acho que foi uma grande surpresa para mim, uma desconexão entre a performance do partido de extrema-direita em Portugal, né, que é o Chega, que teve uma performance excelente nas eleições para o parlamento português, mas essa performance no parlamento português não se reproduziu no parlamento europeu. Então ficou uma desconexão para entender esse comportamento do eleitor português, que de certa forma aposta na extrema-direita na esfera nacional, mas na esfera supranacional europeia prefere, vamos dizer assim, votar nos partidos tradicionais. Bem legal essa leitura. O Oliver Stunkel, que também é da FGV, só que da área de Relações Internacionais, ele escreveu na coluna dele no Jornal Estado de São Paulo
que é positivo para a democracia, o avanço da oposição, né, que resultou das eleições na África do Sul e na Índia. E teria sido aí um sinal de saúde, digamos assim, desses países, daquilo que alguns chamam de sul global. O que você acha, Luciana? Eu acho que é positivo. Tá? Começando com a África do Sul e depois para a Índia, o que a gente via é que a ANC vinha ganhando as eleições, né, desde 94, só que desde 94 ela vinha de alguma maneira perdendo, né, a última eleição de 2019 foi quando ela teve o pior patamar de voto, o pior número de votos, até agora, em 5 anos depois, que diminuiu mais ainda. Né? E agora ela ficou com 40%, não atingiu nem a maioria que era necessário para que ela pudesse governar sozinha nesse processo. O que fez, na verdade, eu acho que isso é positivo pelo seguinte: o que eu considero muito positivo, Leila? Eu considero muito positivo quando os eleitores têm a capacidade de discernir se o governo está funcionando bem ou não. Tá? Quando a gente começa a ter muitos valores, muita ideologia, atenuando desempenhos, enviesando a avaliação de desempenhos, eu acho que isso é ruim para a democracia. Tá? De alguma maneira, as pessoas já estavam insatisfeitas com a ANC desde 19. Eu estava na África do Sul nesse momento e a gente ouvia muitas pessoas dizendo o seguinte: é a última chance que eu dou para a ANC. A última chance que eu dou. Se ela não resolver agora, se não tiver um bom mandato agora, não vou de novo dar essa oportunidade. E eu acho que acabou sendo isso que as pessoas efetivamente fizeram. Né? Tiveram avanço, mas de alguma maneira permanece a insatisfação com a taxa de desemprego, com o nível de violência, com a questão da falta de serviços, de qualidade da infraestrutura. Então, assim, tiveram avanços que justificam o 40% agora e todos esses anos de mandato, sim, mas também não justifica que continue tendo a maioria isolada, de maneira isolada. E a gente pode pensar, né, também da mesma maneira em relação à Índia. Né? Aí o primeiro-ministro chega no 3º mandato, né? Mas de alguma maneira você tem também uma insatisfação, inclusive com a estratégia. Não se trata de uma insatisfação com o desempenho da economia, porque o desempenho da economia funciona, ainda que tenha problemas em termos de percepção do dia a dia. Tem muito desempregado, tem muita gente que, em última instância, o custo de vida está alto. Então, você tem uma percepção, embora você tenha um crescimento, você tem uma situação ali, de alguma maneira, negativa. E uma reação também a algumas estratégias. A estratégia típica, né, de um populismo, né, um populismo no sentido de sempre querer encontrar no outro um grande inimigo e trazendo essa questão da religião, né, opondo os muçulmanos aos hindus. Ou seja, você tem uma estratégia aí que eu acho que é muito pouco saudável para a democracia em termos de criar inimigos e não adversários, invalidar as estratégias outras. Então, eu acho que, de alguma maneira, os resultados foram positivos. Agora, obriga a conversação e, de alguma maneira, pode ter resultados melhores para o cidadão. E tem essa questão da alternância do poder, né, Carlos? Em que medida ela é realmente positiva para a democracia? E aí como é que você vê a perspectiva de os trabalhistas, né, ganharem as eleições britânicas que foram antecipadas, poderiam se dar até janeiro, acabou que vai ser agora no início de julho, e depois de tantos anos de domínio conservador. Então é saudável para a democracia você ter essa alternância de partidos e ideologias no poder? Não resta dúvida. Eu acho que dentro da definição que é a mais utilizada dentro da ciência política de democracia, que utiliza uma definição muito minimalista, vamos dizer assim, procedimental. Muitos autores, inclusive o meu orientador, Adam Tversky, ele define democracia simplesmente como um sistema em que partidos perdem eleição. E para que isso aconteça, tem que haver incerteza de quem vai ganhar o jogo, tem que haver certeza de quem ganhar o jogo vai levar, não vai ter virada de mesa, e tem que ter repetição do jogo de forma regular, sem sobressaltos. E com certeza, quando uma democracia, especialmente uma democracia nascente, vamos dizer assim, emergente, essas democracias que surgiram no final do século XX, na última parte do século XX, ou seja, são jovens democracias,
quanto mais houver alternância no poder, mais a certeza de que o jogo democrático vai se estabilizar. O Brasil é um exemplo fortíssimo nisso, né? Nós já tivemos 9 episódios de eleição para a presidência da República com vitórias de partidos e candidatos muito distintos uns dos outros, né? Em que pese, durante esse período, o Partido dos Trabalhadores, o PT, tenha ocupado a presidência por maior tempo, mas já tivemos candidatos de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. Então, isso mostra a saúde da nossa democracia. E quando a gente observa que outras democracias nascentes, como a África do Sul, Índia, sinaliza nessa direção, onde supostamente o Brasil está muito mais na frente desses países, uma vez que a gente já teve muito mais alternância no poder, alvissareiro, né? É bem-vindo isso para a qualidade da democracia. A gente já vai mergulhar e vai falar mais do Brasil, mas ainda, né, de olho no mundo, eu mencionei o tal do AI Steve, né, que é um avatar criado por inteligência artificial por um empresário britânico que é candidato agora nessas eleições. Isso indica aí esse admirável mundo novo que a IA generativa está descortinando para a gente em eleições. E o avatar conversa, né? É um bot que é capaz de ter 10 mil conversas ao mesmo tempo, uma doideira. É isso, Leila. Quando a gente fala sobre a incorporação de alguma tecnologia no processo eleitoral, na vida cotidiana das pessoas, a gente tem uma dose gigantesca de incerteza. A gente não sabe muito bem para onde as coisas vão. E ainda mais a inteligência artificial generativa, que hoje está super popularizada, qualquer um pode mexer com ela, criar coisas. A gente tem um horizonte aí muito incerto e muito fértil para a gente aproveitar e entender como isso vai acontecer nas eleições. Falando exatamente do uso de IA generativa nas eleições, a gente está conduzindo uma série de pesquisas aqui na escola que tratam partem exatamente desse princípio. Cada eleição no mundo, que são muitas esse ano, é um pequeno laboratório do que vai ser de quais serão os usos dessa tecnologia, né, no mundo. Então, essa utilização, por exemplo, de um candidato feito por IA é um uso interessante. Essa que eu mencionei anteriormente, de um político morto, que, né, foi utilizado para declarar voto. Algumas outras, por exemplo, aqui no México, teve um caso interessante de uma candidata que treinou para um debate utilizando inteligência artificial, assim, responda como se fosse meu adversário. Então, assim, a gente oscila às vezes entre uma euforia, né, com algumas tecnologias emergentes que vão mudar tudo e vai ser fantástico, e também a gente tem momentos de pânico, que olha, a inteligência artificial generativa vai acabar com as democracias e que a gente não vai ter nenhum tipo de saída diante desse desafio. Eu acho que talvez a solução seja olhar exatamente para os casos, né? O que está acontecendo no mundo, nos diferentes países, utilizar exatamente a concretude da utilização dessas ferramentas, e por enquanto a gente tem aí, né, são inegáveis, os desafios existem, mas a gente está trabalhando aí com essa fase de experimentação ainda. Ô Carlos, outra eleição importante é o Parlamento Europeu, né, que aliás levou à antecipação de outras eleições, que são as francesas. Mas a gente sabe que a direita avançou, a extrema-direita avançou, o centro resistiu. Que mensagem isso deixa? Bem, depende do olhar. Vamos dizer assim, avançou em alguns países, mas não em outros, né? Nos países escandinavos, inclusive que eles tinham ido bem em eleições anteriores, não foram tão bem agora. Especificamente na Alemanha e na França, a extrema-direita mostrou vigor, mas ainda, vamos dizer assim, são ainda os partidos de centro que dominam o jogo. E eu vejo esse processo também como um processo de domesticação desses partidos extremos, né? O caso mais claro, eu acho que na própria Itália, por exemplo, que todo mundo temia muito como a primeira-ministra iria se comportar, e ela tem se comportado de forma muito institucional, moderado bastante o seu comportamento, ou mesmo até a Marine Le Pen na França, em que ela tenta e vem se distanciando do pai, mostrando um perfil muito mais responsável, conservador, é bem verdade,
mas assim, não institucional. Então, assim, no momento que os partidos conservadores, eles utilizam os canais institucionais e são vencedores institucionalmente, eu acho que isso qualifica também a democracia. E se esses partidos, uma vez sendo governo, se eles não utilizarem esse espaço de poder para concentrar mais poder e para enfraquecer os órgãos e os mecanismos de controle, eu acho que estamos bem, estamos fazendo parte do jogo, é parte da vida e não necessariamente ruim para a democracia, como existem muitos temores, né? O que você acha do que diz um Kurt Knüpfer, um professor da Universidade Livre de Berlim? Ele deu uma entrevista para o jornal o Globo por ocasião das eleições europeias e disse que a extrema-direita cresce na Alemanha com o que ele chama de oportunismo digital. Como é que você vê isso e isso se dá em outras partes do mundo? Se dá sim, Leila. Eu vou pegar a ponte ali que o Carlos deixou e vou fazer essa transferência para a pergunta que você coloca. Quando o professor fala a respeito disso, ele estava mencionando a alternativa para a Alemanha. Uhum. Tá? E foi muito curioso isso que o Carlos falou, pelo seguinte, esse partido de extrema-direita da Alemanha, ele vem com com o seu líder que em algum momento menciona que o SS, né, que em última instância era um grupo paramilitar nazista, que nem todo mundo dali era tão ruim assim. A própria Marine Le Pen foi e pune ele, mostram que desagradou aquela manifestação. Então, os partidos de extrema-direita da Europa, eles mesmo colocam um freio, digamos assim, nessa alternativa para a Alemanha. Quando a gente tem essa menção, né, do que estava acontecendo, o que era mesmo? É digital? Que agora me foi. Oportunismo. Oportunismo digital. É bastante interessante porque no texto dele ele traz exatamente estudando a alternativa para a Alemanha. Então ele mostra como, de alguma maneira, esse partido cresce e em base em que sentido que ele está crescendo. O partido agora alcançou 15%. Né, de êxito na eleição para o parlamento, então, parlamento europeu, então que mostra um crescimento, de fato, acho que ele saiu de 9%, 10% para 15%. Então, você percebe aí que houve esse crescimento. E aí, qual que é a história, na verdade, o fundamento desse crescimento? Ele tem todo o discurso populista que, em geral, se tem, ou seja, bate na União Europeia, ou seja, bate nas instituições, né? Depois tem é muito curioso que se fala que ele cresce mais no leste da Alemanha do que no oeste da Alemanha. E aí você tem, o professor até menciona que gozado que não se trata de pessoas oprimidas, porque é justamente a classe mais alta, de acordo com ele, que está apostando bastante nessa nova alternativa para a Alemanha. Né? Então, mas você tem o quê? Você tem um grupo dos ressentidos, porque em última instância são pessoas que, embora tenham dinheiro, sofrem algum tipo de preconceito e se sentem preteridas porque não são, como eu posso te dizer, bem vistas como são os bem-sucedidos do oeste alemão, digamos assim. São menos cosmopolitas, então você tem esse ressentimento que é muito comum também, que é outro sentimento muito comum no populismo. E quando ele trata essa questão, eu achei que é bastante interessante, porque ele dá até um exemplo na entrevista em relação à questão do meio ambiente, que ele estuda o meio ambiente e ele mostra como é que acontece o oportunismo quanto o discurso do meio ambiente. E ele diz o seguinte, olha, está crescendo muito, por exemplo, mensagens do tipo, as crianças fingem ser ambientalistas para fugir da escola. Né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer trazer com esse exemplo? Como a questão do meio ambiente, ela começa a ser misturada com outros aspectos que não tem nada a ver exatamente com o meio ambiente, para, de alguma maneira, você contorcer a imagem da causa do meio ambiente, tá? E em que maneira você está contorcendo, né? Colocando uma conotação negativa aí. Na hora que você fala que as crianças fingem
ou seja, não é um valor de verdade, que isso é muito comum em todo lugar, as pessoas quando atacam o meio ambiente falando que não é um valor de verdade, e para as crianças fugir. A ideia de fugir é um ato de irresponsabilidade. Então, ou seja, você agrega valores super negativos para uma causa sem discutir a causa. Moral da história, né? Nas redes sociais a coisa pega fogo, creio eu, né? Exato, e você nunca conversa exatamente sobre o que precisa ser conversado, você dispersa o assunto com valores que não necessariamente têm a ver com a questão e você vai pautando os temas dessa maneira. Ô, Vitor, você participou daquele estudo com o Democracy Report International, o relatório, então, que se chama Integridade Eleitoral no Ambiente Digital, Riscos e Recomendações para as Eleições Municipais Brasileiras. E eu queria que você falasse rapidinho dos riscos, né, que esse estudo mapeia. Discurso de ódio, desinformação e a questão dos anúncios políticos também. Exato. Esse estudo ele tenta entender os principais riscos que podem acontecer nas eleições de 2024. Esses riscos, na verdade, não são grandes novidades, né? Assim, ele organiza, na verdade, uma série de questões que a gente já vem tratando há muito tempo. Então, a questão da desinformação é um tema central, que as plataformas têm um papel fundamental aí. Os anúncios políticos também têm sido utilizados, e aí tem muitos estudos que têm trabalhado sobre como as plataformas lucram com esses anúncios políticos que, no final das contas, promovem desinformação, promovem discurso de ódio, promovem fraudes, né, para além do debate eleitoral. E aí, dentre essas recomendações, né, eu acho que tem uma linha que eu acho que é fundamental, que é essa linha de pensar como a gente pode criar uma situação institucional que permita combater esses problemas. Hoje a gente tem um problema clássico de acesso a dados, por exemplo. A gente não conhece o ambiente digital. A gente, quer dizer, conhece pouco, né? As plataformas têm fechado cada vez mais o acesso a isso. Será que a gente não pode pensar, por exemplo, pensando numa recomendação para as instituições, algum tipo de estratégia de regulação que indique efetivamente uma porta de acesso a dados para a pesquisa, para a sociedade civil, para o governo, e que a gente consiga entender e criar soluções para esses problemas a partir dos dados, né? Porque os dados existem. Eles estão lá, estão sendo coletados, né? A gente só não tem acesso a eles. Então, dentre as várias indicações que esse estudo faz, eu acho que essa é uma que me chama muita atenção. Interessante. Falando então do Brasil, você lançou recentemente, em parceria com Marcos André Mello, o livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu, em que vocês analisam 10 anos de Brasil, 2013-2023, em que houve realmente uma montanha-russa política, para dizer o mínimo. E aí eu vou te fazer a pergunta que dá nome a um dos capítulos do livro. As instituições estão funcionando? Pois é. A gente, no livro, até a gente brinca com isso, dizendo que essa pergunta ela empobrece o entendimento do nosso argumento. Por quê? Porque o principal cerne do nosso argumento é que tem certas configurações institucionais que tornam a vida de autocratas ou populistas com tendências iliberais mais difíceis, certo? Especialmente desenhos institucionais caracterizados por elementos que a gente chama no livro de consensualista, ou seja, quando outros atores políticos têm capacidade de veto das preferências do governo de plantão. No caso específico do Brasil, nós somos caracterizados por um presidencialismo multipartidário, muito fragmentado, em que é muito difícil para um presidente montar maiorias legislativas. E no caso específico do presidente Bolsonaro, por exemplo, em que muitos alegaram que o Brasil estava na beira do precipício para se transformar em um regime autoritário, nós argumentamos no livro que o risco era relativamente baixo, porque Bolsonaro não dispunha dos elementos institucionais capazes de fazer valer a sua agenda. Foi um governo que negou o presidencialismo de coalizão, saiu do seu próprio partido, depois procura os partidos do Centrão numa situação de muita fragilidade política, durante a pandemia, em que a sua popularidade já começava a cair, em que denúncias de corrupção contra seus familiares
começavam a ser investigadas, e ele busca os partidos do Centrão como estratégia de sobrevivência, e quando ele faz esse mecanismo, ele se domestifica. Quer dizer, as instituições políticas no Brasil caracterizadas por multipartidarismo, federalismo, bicameralismo, separação de poderes, independência do judiciário, independência do Ministério Público, tribunais de contas, quer dizer, é um emaranhado gigantesco de atores com capacidade de vetar ações que viessem a fragilizar essa democracia. Então, por isso que eu e o Marcos, a gente não entra nesse debate se as instituições estavam funcionando ou não. As instituições são o que são. Quer dizer, o desenho institucional em si, ele gera antídotos, vamos dizer assim, endógenos, se eu puder me referir, contra iniciativas iliberais, seja de governos de extrema esquerda, de extrema direita, seja quem for. Então, por isso que eu acho que, vamos dizer assim, estressando o nosso argumento, Leila, a gente vai ter eleição para os Estados Unidos esse ano. É bem, de acordo com as pesquisas, é uma possibilidade real que o ex-presidente Trump consiga voltar à presidência. E é um outro político considerado com perfis populistas e de postura confrontacional com as instituições, analisando concretamente, mesmo se tratando de uma democracia tão longeva, a democracia mais longeva da história da humanidade, que é os Estados Unidos, quer dizer, eu e Marcos argumentamos que a democracia americana seria mais frágil porque é um sistema bipartidário em que é muito mais provável em que o partido do presidente consiga sozinho ter maioria dentro do legislativo. E ao ter essa maioria legislativa, fica mais fácil para um presidente, num desenho institucional como esse, de impor uma agenda liberal. Já no caso brasileiro, isso ficaria mais difícil. Sem contar os aspectos relacionados à sociedade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade muito, muito diversa, né? Muito complexa. Com o setor empresarial, por exemplo, é muito robusto, com vários setores. Não existe um setor da economia amplamente dominante no jogo, como em várias outras democracias na América Latina. Agora, por exemplo, no caso mexicano, para a gente falar comparativamente, quer dizer, a presidente eleita com uma agenda iliberal de enfraquecimento das instituições, de demissão sumária de mais de 200 juízes federais e de juízes da Suprema Corte, e a eleição de novos juízes, ela foi eleita com essa agenda e o partido dela teve sozinha a maioria qualificada para aprovar reformas constitucionais. Isso no Brasil não ocorreria. Então, de novo, o desenho institucional em si, por que ocorreu no México não ocorreria acá? Porque lá o presidente dispõe de muito mais facilidade partidária, o sistema é muito menos complexo do que aqui no Brasil. Então, nesse sentido, as instituições no Brasil estão funcionando em função dessa perspectiva. O que acontece no México lembra aquele processo de desdemocratização, né, que o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt descrevem no livro, como as democracias morrem. E um ponto do livro é que você não pode take for granted a democracia, você não pode ter como dado, você tem que estar vigilante o tempo todo e ela, né, tem que ser cuidada de certa forma. E nesse sentido, Luciana, como é que você vê justamente esse risco da eleição americana? A Economist, revista britânica, fez uma capa recente em que ela perguntava: a América, ela é a prova de ditadura, né? Dictatorship proof, enfim, não é? Como é que você vê isso por lá? Eu acho que essa questão sobre o debate da democracia, né, o quanto é central a democracia, quem é capaz de sustentar mais a democracia, aparece na eleição dos Estados Unidos, né, particularmente nesse momento de agora, quando aconteceram 2 episódios bastante que chamam a atenção, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que o presidente Biden vai até a Normandia para que possa comemorar, e traz o discurso, né,
do presidente Bush, né? E aí ele traz esse discurso, mostra como é que funciona, traz revive esse pedido para que, em última instância, os americanos se agarrem e deem valor à democracia. O que ele faz ali? Ele traz essa questão da democracia enquanto um valor e joga o Trump como não democrático, inclusive por uma questão pragmática da eleição. Ele tem uma economia que o desempenho da economia está muito ruim. Então, ele está falando, por exemplo, para quem? Ele está falando para... Desculpa eu pegar a estratégia de eleição, porque esse é um assunto que, de fato, me agrada. Então, ele está falando para quem? Ele está falando para aquela moça que é presidente da Associação dos Microempreendedores da Carolina do Sul, que está na dúvida, em última instância, se ela vai votar, vai repetir o voto em Biden, por uma questão ideológica de direitos dos negros e tudo mais, ou se, em última instância, ela vai optar pelo votar em Trump, que para ela seria muito desconfortável, né? Mas, diante da economia que não cresce, o que ela faz? Então, ele está, de alguma maneira, acenando para essas pessoas, né? Então, ele tem um discurso também, além da questão do valor com o qual ele se identifica, também tem uma estratégia eleitoral e que é, de alguma maneira, bastante eficiente nesse sentido. E, por sua vez, o Trump, que acabou de ser condenado, né, que passa pelo processo da condenação, ele usa também bastante esse argumento no sentido de dizer que a justiça não funciona e que as instituições não funcionam, que as instituições agem de maneira errada, Moral da corrupta. História. Eles se acusam mutuamente de querer destruir a democracia americana. Exatamente, é isso que está acontecendo. Mas eu acredito que, em última instância, ela sobreviva tanto a uma eleição quanto a outra, ainda que tenha alguns custos de políticas públicas, mas que ela sobrevive. Se me permite, claro. Porque nesse debate com... Você citou o livro do Steven Levitsky e do Ziblatt, né, que tornou-se um best-seller mundial, né, com tradução, inclusive, aqui, Como as Democracias Morrem, para o português. Uma crítica que a gente faz a essa interpretação, não só deles, mas de toda essa literatura de erosão democrática, é porque eles partem da perspectiva do agressor, como se sociedades e instituições fossem vítimas indefesas de populistas eleitos. Só que as instituições e as sociedades, elas reagem. Elas têm suas rotinas, têm seus procedimentos, têm sua vida própria. E é fundamental levar em consideração, quando a gente pensa em sobrevida da democracia, esses elementos específicos de cada país, ao invés de assumir que necessariamente a eleição seja um populista de extrema esquerda, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, ou de extrema direita, como aconteceu aqui no Brasil, com Jair Bolsonaro, essas sociedades deem respostas idênticas a esse fenômeno. E como é que fica o que vocês apontam no livro, o cinismo e a desconfiança em relação às instituições representativas? Isso tem a ver com uma certa pulsão antidemocrática que a gente vê se manifestar, por exemplo, na tentativa de golpe de 8 de janeiro? A sua pergunta é excelente. Na realidade, o sistema presidencialista multipartidário brasileiro não é eficiente. É um sistema que tem muita dificuldade de proporcionar respostas eficazes, eficientes dos problemas da população, justamente por esses elementos de veto. É muito difícil você aprovar uma medida, por exemplo, no Brasil seria impossível se aprovar um Brexit, como se aprovou na Inglaterra, através de um plebiscito, e em menos de um mês foi implementado. Isso seria impossível de se aprovar no Brasil, porque tem todos esses elementos com capacidade de veto. Mas, por outro lado, essas ineficiências, elas vão gerando um mal-estar generalizado na sociedade, o que a gente chama de uma malaise, desse cinismo cívico. É muito difícil, Vitor, por exemplo, o eleitor comum entender que o fiel escudeiro do ex-presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, hoje seja um dos principais aliados do governo Lula. Então, assim,
passa para a sociedade, Leila, essa sensação de que a política é suja, é só baseada no tomar lá da cá, é só baseada no oportunismo, no pragmatismo, nos interesses dos próprios políticos. Então, esse sistema, ele gera esse mal-estar, esse cinismo, mas, ao mesmo tempo, nós não quebramos, certo? A gente faz um esforço no livro para argumentar que não existe um sistema político ideal, um suposto desenho em que essas sociedades iriam funcionar de acordo com o que foi planejado. Até porque a grande maioria dos sistemas políticos, eles são construção de tentativa e erro, de adaptações, de ajustes. Raramente você tem um espaço T0 de refundação. E mesmo quando tem isso, os atores políticos que entram no jogo para fazer essas escolhas fazem diante das suas preferências, das suas conexões eleitorais, dos seus interesses. Quer dizer, os sistemas políticos são fruto dessa escolha. E esse desenho que temos no Brasil, presidencialismo com bipartidarismo, parece que já faz parte do nosso DNA institucional. Nós temos isso desde 1946 no Brasil. Já tentamos implementar outras formas de desenho institucional que parece que a sociedade e as instituições representativas não gostaram. Então, assim, é o jogo que temos. Então, é isso. E esse cinismo, essa desconfiança, esse mal-estar, isso vai para as redes, né? Porque quem está satisfeito não se manifesta normalmente. É isso, a gente acompanha aqui, né? No início do livro vocês falam, né? Tem uma passagem que vocês falam sobre o que não muda, o que é mais lento, não é isso? As Exatamente. instituições e o mundo que está a todo momento em movimento. A gente está aqui, está olhando mais o mundo em movimento, né? Evidentemente sem deixar de levar em consideração as instituições, mas o ambiente das redes sociais ele é fundamental hoje para a gente pensar isso. Eu colocaria assim, acho que uma questão que eu acho que é importante, né, por exemplo, um debate que a gente mapeia aqui muito forte, que é o debate sobre desconfiança nas urnas eletrônicas. É um debate que começou, na verdade sempre existiu, se encontrava em algum momento muito nichado. A partir de 2014, 2015, a gente consegue observar, olhando os dados das redes sociais, muito claramente a criação de um bloco realmente de pessoas, de perfis, de um bloco político que pega esse discurso, guarda para ele e se torna realmente o porta-voz dessa discussão. E esse tema, que em algum momento já foi um tema muito nichado, hoje ele já tem uma repercussão na sociedade que é significativa. Boa. E eu suspeito que deve ter uma correlação forte, Vitor, com a preferência ou a conexão com o líder que amo ou com o líder que odeio, de acordo com a posição Exato. Que eles estejam, né? Eu imagino que os eleitores do ex-presidente Bolsonaro tinham uma visão muito mais negativa das urnas eletrônicas do que os eleitores do presidente Lula. Assim como os eleitores do presidente Lula, quando ele foi punido por corrupção e foi preso por quase 2 anos, os eleitores do Lula, eles tinham uma postura muito mais garantista, muito mais crítica à justiça, e quando Lula sai da prisão, concorre e vence as eleições, isso se inverte, né? Então, na realidade, a percepção que o eleitor tem dessas instituições de controle não é livre de viés. Ela em última instância, traduz as crenças anteriores e a conexão afetiva que esses eleitores têm com seus respectivos líderes, né? É o tal viés de confirmação, né? Pessoal, chegou aquele ponto da conversa em que a gente bota no papo a inteligência artificial. Eu perguntei ao chatbot, ao ChatGPT, o seguinte: você está acompanhando o uso da inteligência artificial nas eleições mundo afora em 2024? Tem dados sobre isso? E aí a IA respondeu para nós. A inteligência artificial pode impactar significativamente as eleições de 2024 em 3 principais áreas: desinformação. IA pode criar deepfakes e outros conteúdos falsos realistas. É legal a IA dizer que ela pode criar deepfake, né? Influenciando eleitores com informações enganosas sobre candidatos e eventos. Supressão de voto, mensagens falsas geradas por IA podem desencorajar
eleitores a comparecer às urnas, como no caso de uma chamada simulando a voz do presidente Biden em New Hampshire. É interessante que o ChatGPT está dando as fontes. The Hub, Brennan Center for Justice, Campaign Legal Center, isso para mim é uma novidade. Integridade eleitoral também. IA pode ser usada para administrar bases de dados de eleitores e verificar cédulas, mas há riscos de vieses e erros. Informação do político. Medidas para mitigar esses riscos incluem regulamentação, educação pública sobre deepfakes e ferramentas tecnológicas para detectar desinformação. E aí, professores, anota aqui para IA. Eu acho que é isso mesmo. Acho que ele colocou alguns aspectos que são, de fato, ameaçadores. O Vitor trouxe essa questão, porque tem um outro ponto também, que é a comunicação após a internet, ela ficou cada vez mais segmentada. Isso faz com que a gente possa se dar o luxo, por exemplo, de pegar uma região específica da Índia, que tinha um político tradicional que faleceu, que dizia muito para aquela região, e colocar essa pessoa que estava morta numa realidade de vivo, declarando apoio para o outro. Ainda que escreva ali embaixo, gerado por inteligência artificial, a afetividade que desperta aquela pessoa que eu gostava tá ali falando daquela maneira, isso é emoção. E campanha é emoção. Então, assim, ainda, ou seja, você tem aí uma multiplicidade, e ao mesmo tempo eu não preciso passar isso para o país inteiro, porque ele não diz nada lá para outra região. Então, eu vou segmentando e atingindo os alvos de maneira cada vez mais eficiente. Eu acho que isso é uma coisa extremamente positiva e reforça, o outro ponto, poderia falar a tarde inteira, mas um ponto que também é importante dessa segmentação, a questão das bolhas, do viés de confirmação, porque isso vai deixando a gente cada vez mais longe de uma coisa que é absolutamente desejável, volto ao que eu falava antes, que é o ponto de inflexão. Ou seja, eu posso estar dentro da bolha, mas daqui a pouco eu começo a ouvir opiniões diferentes, e aí eu vou saindo daquela bolha e começa, porque em algum momento o homem pensa assim, eu não posso ficar com essa opinião o tempo todo, eu tenho que parecer razoável para o outro. E aí nesse momento ele tem um ponto de inflexão e ele volta para aquele cidadão que possa avaliar o desempenho do gestor de maneira um pouco mais isenta. Senão, dialogar, né? A gente fica só no viés de confirmação. Não, só um caso que eu lembrei aqui sobre as eleições do México. Eu estava lendo um artigo de opinião sobre IA nas eleições do México, e aí o artigo falava assim, a IA ela tem possibilidades fantásticas, inclusive agora para a gente automatizar o nosso processo eleitoral, e aí começou a falar coisas assim, não precisa de IA para isso. Né? Assim, aqui no Brasil a gente já a gente já tem um sistema eletrônico há muito tempo. Então, quando a gente fala desses processos, às vezes tem umas euforias, assim, tem uns momentos, assim, tá todo mundo agora começando a falar sobre isso. Vamos usar a IA para tornar nosso processo mais rápido, eletrônico. Peraí, não precisa disso. Inventaram isso, mas tudo bem, assim, é uma oportunidade para se discutir algumas mudanças em padrões clássicos de votação. Bom, acho que o Brasil dá aula de um monte de coisa, a moral da história, né, Carlos? É isso aí. Mas eu vejo isso também como uma janela de oportunidade, né? Não é só do ponto de vista negativo, né? Mas é um instrumento. É um instrumento em que os políticos que forem mais ágeis, que forem mais competentes de dominar mais rapidamente essa ferramenta, podem se comunicar melhor, podem atingir mais facilmente seu eleitor, podem emocionar seu eleitor e agregar mais valor ao seu projeto político. Isso é dentro dessa perspectiva legítima, né? Então a gente tende a enfatizar sempre aspectos negativos e tende a esquecer, vamos dizer assim, do como esses instrumentos, e a história da humanidade foi isso, né? Foram descobertas que criaram novas oportunidades, e aqueles que conseguiram capturar mais rapidamente e com competência essa nova oportunidade conseguiu ser mais influente, conseguiu obter mais o poder. Então, temos que ficar atentos e observando. Muito obrigada, pessoal. Luciana, Vitor, Carlos. Foi um prazerzão ter esse papo, uma aula, realmente, viu? Prazer. Obrigada a vocês também pela atenção, pela companhia, e até o próximo Meio Tempo.